conosco e nos envolva na sua proteção. Na cidade de Izmir, cidade hoje pertencente à Turquia, e que no passado, desde o período helênico, quando floresceu no Império Grego e mais tarde situou-se no grande apogeu do Império Romano, no ano de 131, narram as tradições do mundo espiritual. A grande praça de Esmirra vai observar uma família especial que ali passa, confraternizando, congregando e dialogando com seus pares. Essa família, que ficaria célebre pela conduta razoável, particularmente na época do Império Romano, quando a escravidão era tábula rasa, aceita tacitamente por todos, ela se caracterizava, pelo menos em parte, na intimidade, pela fraternidade, pela generosidade dos seus membros, não obstante os preconceitos do patriciado, de uma sociedade patriarcal e da intolerância, do preconceito e do orgulho muito típicos das águias que representam a dominação do Império Romano. À época, Esmirna, portanto, era uma cidade romana, do grande apogeu romano. E ali, na grande praça de Esmirna, passavam verdadeiras legiões de escravos para serem comercializados. Um dos grandes tribunos do Império Romano, naquele ano, quando a brisa soprava um pouco mais forte, graças ao mar Egeu, que proporcionava um clima ameno naquela região, houve um encontro especial entre esse tribuno famoso e um amigo seu, que mais tarde tornar-se o seu sogro, Caio Fabricius, que encontra o patriarca da família Lúcius, com o qual mantém um diálogo memorável, carinhoso, amigo, no qual também ele conta as peripécias que estavam acontecendo, tribuno de Roma que era, e que viajava ao longo de várias regiões para colher as informações e saber, em cada região dominada por Roma, como os acontecimentos sociais ali se sucediam. Era, portanto, um encontro de amigos e, ao mesmo tempo, um noticiário. O senhor Lúcius, de nome Elvídios, ficou logo acabrunhado com as informações que o seu amigo passava, particularmente quando ele entretece considerações a respeito da Judéia e dos acontecimentos que tinham lugar, as revoluções, as manifestações de guerra, os conflitos civis e belicosos, deixando-o acabrunhado. E ele ficou tão acabrunhado e tão pálido que um amigo interpelou dizendo: por que tu ficas assim, tão triste, tão acabrunhado? E ele disse: porque tudo aquilo que vem da Judéia me causa medo. Basta eu pensar nessa região, me dá um pavor das crenças supersticiosas que tomam conta daquela região. Graças a essas superstições que agridem os nossos deuses. E por Júpiter, meu amigo, não continuemos com esse diálogo, porque isso me causa angústia. Angústia muito grande, porque tenho medo que no seio da minha própria família essas crenças penetrem a intimidade filosófica e cultural, principalmente das minhas filhas. Ao que o amigo diz: mas Elvídia, com quem ele mais tarde iria se casar, cultiva, tão jovem que é, essas manifestações filosóficas e esse interesse pela vida, pela cultura, pelas crenças em geral? Não, Elvídia não é dada a essas brujarias. Refiro-me à minha filha caçula, a mais nova que ela. Essa menina tem me causado um desgosto permanente, porque ela desde cedo, solitária, não é afeita a muita bagunça, muita festa juvenil, como é do agrado da juventude. No entanto, é dada a leitura, a meditações constantes, a reflexões sérias, me causa muito desgosto. Porque graças a essas reflexões ela tem tentado entender o sentido da vida. Mas quantos anos ela tem tão jovem? Por volta de 17. Mas já tem esse espírito que parece ser velho. Parece ter uma sede de conhecimento. E tenho medo que essas ideias da Judéia o envenenem. Sem o saber, o pai Elvídio Lúcius desconhecia que a grande e nobre Célia já mergulhava o pensamento nas páginas lustrais do cristianismo, bebendo da sua fonte, de tal forma que agasalhando aqueles ensinamentos
Nélio Lúcio, que psicografou várias obras através do médium Chico Xavier, principalmente Jesus no Lar, tão conhecido no movimento espírita, e que Nélio, a pedido do filho Ovídios, vai na direção da neta para conversar com ela, e o encontro é de um filósofo de um lado e um anjo do outro. Ele vai, a pedido do pai, para conversar com ela, a fim de convencê-la filosoficamente que as tradições da mitologia greco-romana deveriam sobrepor-se àquela tradição nauseante que causava repulsa das crenças cristãs. Mas o que acontece é o oposto, porque Célia, com seus argumentos insofismáveis, com a sua capacidade de dialogar gentil e meiga, sensibiliza a alma do avô que quase chora na sua frente, e ao revés, o que acontece é que ela praticamente convence-o a respeito do cristianismo que ele desconhecia. E no diálogo memorável, ela entretece considerações que Ovídio, conversando com seu amigo, desconhece, embora ele também vai experimentar sensações estranhas naquele encontro, porque Caio Fabrícios traz para sua surpresa, a fim de dispersar aquele assunto, o encontro com um escravo que deveria ter 45 anos, cujas linhas israelitas eram notórias, embora nascido em Éfeso, cidade grega, ele é descendente de judeus da Jônia, o escravo Nestório, que apresentava uma cultura que admirava o romano, a ponto de falar de maneira entusiasmada durante mais de uma hora, diante das perguntas que o romano fazia, e ele entusiasmado a respeito da história de Roma, dos trágicos, dos clássicos da Grécia, e o escravo demonstrando uma cultura extraordinária, respondia com tranquilidade àquela presença daquele escravo, que era de uma serenidade, embora o físico marcado pelas lutas, pelos desgostos, e envelhecido prematuramente por conta das amarguras. Ovídio Lúcio adentra-se pelo terreno pessoal perguntando: tem família? Minha mulher morreu logo depois que eu fui tornado cativo, Senhor. Cativo de fulano de tal, onde fiquei em Éfeso, mais tarde vim a Roma. E filho, tu tens? Tenho um filho, mas ignoro completamente o seu destino, porque fui separado dele, porque um outro Senhor a arrebatou, comprou e levou adiante. Mas Nestório, por que tu nos interessas tanto a respeito da história de Roma? Não sei. O que eu sei é que o espírito vibra e se entusiasma pelas tradições da grande capital. Ovídios fica impressionado e pede-lhe, naturalmente, para continuar falando a respeito dos grandes clássicos da cultura. E depois, Caio Fabrícios presenteia o amigo com aquele escravo, leva até casa, e ao apresentar o escravo a sua esposa Alda Lucínia, cuja tradição não era de escravos, ela fica algo estupefata, surpreendida, diz: eu aceito, mas com uma condição: tornaremos esse homem livre. Nestório chora, e graças à tradição romana, ela pega uma bengala, um pedaço de madeira, e dá-lhe 3 toques na testa, que era, segundo a tradição, o ritual que liberava o escravo. Agora tu és homem livre, e deves ajudar a mim e na educação das minhas filhas com as suas ideias, na condição de homem livre. Nestório, cujos olhares eram uma mistura de um orgulho dormindo no seu inconsciente e, ao mesmo tempo, graças às lutas do dia a dia, uma humildade que começava a engrandecer-se, ajoelha-se emocionado e abraça os pés da sua senhora matrona e torna-se alguém por quem o próprio Ovídio Lúcio, temperamento irascível, algo fechado, tinha uma grande simpatia. A grande verdade é que ele, sem saber, Ciro, o seu filho, era propriedade de Ovídio Lúcio, era um dos seus escravos. Por uma coincidência do destino, ele foi vendido aqui e acolá e chegou à casa do próprio Ovídio Lúcio. Célia, no entanto, na conversa com o avô, depois de entretecer considerações sobre o cristianismo, e o avô se emociona com aquela tradição que não conhecia e pede para ela que precisava meditar sobre tudo aquilo que ele havia ouvido a partir daquele momento. Ao encerrar o diálogo, ela ruboriza, fica pálida, emocionada. O avô percebe e diz: fala, minha filha, fala alguma coisa. Tu és minha neta querida. E ela então pergunta: vovô, é pecado amar alguém? E ele disse: não, de maneira nenhuma. A nossa tradição romana é naturalmente voltada também para o amor. Quem é que você tanto se interessou por quem? Um escravo. O rosto do avô fica lívido. Diz: minha filha, na nossa sociedade não há espaço para isso.
e começa a perguntar a ela se aquele escravo havia abusado dela. Ela diz que não, pelo contrário, que ao máximo em uma conversa a mão dele sem querer tocou-lhe nos cabelos e ambos ficaram constrangidos. E foi o próprio Ciro, que era ele, quem disse: Célia, desculpe-me, nós não devemos ter contato físico, porque sabemos que o nosso amor não vai poder se consumar na terra, nessa sociedade ingrata e injusta. Não cultivemos ilusão. Mas Jesus é o grande sol da humanidade do futuro. É o escravo, vovô, que veio da Índia, porque ele era escravo das terras do Ganges, e lá aprendeu doutrinas especiais que me encheram a alma. Tornou-se cristão aqui em Roma e nas regiões da Palestina. Ciro me confortou muito, e foi ele que me apresentou essas ideias, que mais tarde eu fui ler. Tive a oportunidade de ler os evangelhos em alguns pergaminhos que encontrei entre alguns cristãos daqui, dessa região. Ciro, no entanto, sempre me conforta a alma. Em alguns momentos é ele que de maneira simples elucida algumas passagens do evangelho. Por exemplo, a doutrina da transmigração da alma. A alma retorna em vários corpos, sem o que seria impossível entender todas as diferenças. É por isso que está lá no evangelho do Senhor, o diálogo com Nicodemos. É necessário nascer de novo, que ele explica porque ele aprendeu essa doutrina reencarnacionista nas terras da Índia. Ele me elucida o ensinamento do Senhor, e eu sou muito grato a ele. Cultivo um amor por ele, mas sei que é impossível de consumar, e por isso, vovô, eu me detenho nas leituras para entender o significado da vida e ter esperança para uma vida melhor no futuro próximo. O avô ficou preocupado. Disse: por que tu não falas com teu pai? Tu sabes que ele não vai compreender. Meu pai é uma pessoa muito boa, mas não compreende. Mas eu ainda não te contei o final da história. Um dia, estava em passeio às margens de um lago. Foi no dia que eu conheci aquele escravo. O olhar dele pousava sobre mim, eu sobre o dele. E aquilo me causava emoções profundas, como eu já o conhecesse. E algo ainda hebetada, reflexiva, romantizando, pensando naquelas confusões de ideias, graças ao contato com ele, caminhando com a família, a cabeça vítima de um acidente. Tombei de um lago profundo. Minha vida estava ameaçada, mas senti dois braços que me seguraram e salvaram minha vida. Meu pai ficou eternamente grato a Ciro a partir daquele momento. De vez em quando eu me encontrava com ele, mas tu sabes que ele tem um braço direito, que é uma espécie de questor dos escravos, Pausanias, que é um temperamento muito rude. E quando viu eu conversando com ele, Pausanias não trepidou em caminhar a ele, delatando a situação para meu pai. Meu pai chamou minha mãe, repreendeu-a de maneira violenta, deixou minha mãe embaraçada, e disse a Pausanias que aplicasse qualquer punição. E durante 2 dias, o questor amarrou Ciro num poste e surrou em chibatadas que abriram seu corpo em chaga viva. Mas o que mais me impressionou foi que quando eu chegava próximo dele, ele dizia que não tinha mágoa de Pausanias, que ele estava fazendo parte dele, e que eu não deveria ter mágoa do meu pai, porque meu pai é um homem justo, só não compreende o amor espiritual que nos entrelaça. Célia, eu tenho a sensação de que caminhei durante várias existências errando, e por isso estou nessa condição de escravo nos tempos atuais, para poder me aprimorar. Tenho a impressão que já te conheço. Às vezes em sonho me vejo em situações escabrosas, sendo tirano, e você sempre com seu olhar doce me apaziguando. Cultiva a esperança no futuro. Mais tarde, Pausanias, graças à autorização de Ovídio, expulsa Ciro das regiões, porque já era um homem livre. Mais adiante, no entanto, Célia, vestindo roupa de serva, escondida da mãe, vai para um culto cristão e surpreende-se, porque nesse culto ela encontra não apenas Nestório, o escravo romano da sua casa, que era cristão e ela não sabia, e também Ciro. E o que mais impressionou foi que Ciro e Nestório se encontram naquele momento, pai e filho, há anos separados. A emoção foi muito grande. Eu também abracei Nestório, cumprimentei Ciro, disse Célia ao avô. Mas Pausanias estava nos seguindo. Delatou a um romano responsável pela organização social da região. E esse romano deu ordem de prisão aos cristãos ali, principalmente aos 2. Nestório e Ciro foram para o calabouço e decretadas as suas mortes ao lado de outros que mantiveram uma crença pura no Evangelho do Senhor, sem blasfemar, sem abjurar. Eles foram condenados à morte em um espetáculo de Roma, e antes de acontecer, na véspera, Neio Lúcio, sensibilizado com o sofrimento da
neta, que quase deperecia em vida, ainda jovem, com 18 primaveras, solicitou de um amigo seu com quem ele tinha relações para que Célia pudesse ter um último encontro com Ciro na prisão. E o diálogo é emocionante quando Ciro diz para ela cultivar esperança e que tem a impressão que ainda vai voltar à terra para estar com ela. Ele é levado, canta um hino glorioso, abraçando o pai para ser morto de maneira cruel na saga dos cristãos primitivos. Célia chora, é aconselhada pelo avô, que logo mais tarde também desencarna de maneira dolorosa. E essa jovem permanece agora absorta, envolvida, absorvida apenas nas suas leituras, praticamente voltada para a fé cristã e nada mais. Aquilo preocupava o pai, até que aconteceu algo que mais uma vez convulsionou a família Lúcius, quando uma jovem perversa que foi subornada, que era empregada da região, da casa, da harmonia doméstica, a senhora Atélia, foi subornada para causar uma calúnia por causa de alguém que tinha sentimentos voluptuosos, sentimentos arrebatadores em relação à aula Lucínia. Então ela foi numa praça de enjeitados, de crianças abandonadas, pegou um recém-nascido. Elvídio Lúcio estava viajando, ela então coloca o recém-nascido próximo à aula Lucínia pela madrugada, e Elvídio Lúcio deveria chegar logo mais, quando encontrasse aquele recém-nascido perto da sua própria esposa. Ela própria, a empregada, iria fazer coro com o próprio Pausanias, dizendo que era o filho, e que ela não podia ser omissa naquele momento, era o filho de um relacionamento incestuoso, de um relacionamento extraconjugal, que a sua senhora mantinha às escondidas, para que acontecesse uma tragédia na família. Célia acordou por alguma força estranha e, movimentando-se, percebeu a situação, a armadilha que estava próxima a acontecer. O pai abria a porta, ela então no ato extremo para salvar a vida da mãe, que poderia ser até assassinada segundo os preconceitos de Roma, pega algumas joias de uma gaveta da própria mãe, coloca nas mãos de Adélia, os olhos injetados de ganância, e diz: esse filho é meu, esse filho é meu, confirma isso com meu pai. E quando o pai entra, ela confirma a informação, e o pai então olha para a filha, agora injetado de ódio, e expulsa de casa, com a criança nos braços. Ela então vai para as ruas, ainda atordoada, tonta, sem saber o que fazer, dorme em algumas ruas de regiões romanas, em um sofrimento sem fim, em uma angústia sem fim, salvando a vida da própria mãe, mas tendo agora sua vida despedaçada, sem saber o que fazer. Dorme ao relento, e nessa noite a sua percepção de jovem mediúnica parece desdobrar-se quando ela vê o próprio avô assessorando ela, tornando-se seu anjo guardião, seu espírito guia praticamente, o seu anjo tutelar, assessorando-lhe a existência e dizendo que aquela criança era Ciro que estava de volta. Mais tarde, não dura muito, alguns meses, e aquela criança morre por fome, por dificuldade, pelo clima hostil, e ela se desdobra em renúncias, em dedicação, em auxílio aos pobres, quando consegue uma ajuda de um amigo do próprio avô, possivelmente inspirado pelo Neo Lúcio do mundo espiritual, para conduzi-la a uma comunidade cristã que era afastada da sociedade e que vivia dedicada à horta, à atividade agrícola, mas que, como só recebia e aceitava figuras masculinas, ela deveria se travestir de homem, e aquele homem bondoso que tinha uma dívida para com seu avô, dá-lhe uma veste masculina, que ela então se traveste de homem, adota o nome Irmão Marinho, adentra-se pela comunidade e logo chama a atenção pela cultura evangélica, pela afabilidade, pela bondade, causando inveja no próprio pastor daquelas ovelhas, isso é, no próprio sacerdote que orientava a comunidade cristã, Epifânio, que é tomado de ciúme, exige dela os trabalhos mais rudes, trabalhos distantes. Ela deveria ser encarregada de buscar, por exemplo, as frutas e as alimentações em uma feira distante, sendo, portanto, lentamente deslocada dos comentários evangélicos, das reuniões evangélicas, porque a sua brilhante cultura, a sua brilhante sabedoria e inspiração, de alguma forma, sombreava, diminuía, apequenava o Epifânio. Uma jovem de nome Brunenilda se apaixona perdidamente por Irmão Marinho, sem saber que se tratava de Célia disfarçada de homem, graças à amabilidade dela, que recebia todas as pessoas para aconselhar, para orientar, e graças à recusa de um relacionamento amoroso constante, ela trama uma calúnia,
com a comunidade cristã, porque era filha de um estalajadeiro ali próximo, e graças a isso, ela engravida de um jovem soldado e coloca a culpa em irmão Marinho. Há uma calúnia bem urdida, Epifânio aplica-lhe um sermão, e agora, como punição, afasta ela da comunidade dos outros cristãos, deixando no fundo do mosteiro, voltada para a horta, para que a sua presença, a sua conduta irregular não contaminasse os outros cristãos, porque ela havia ferido uma regra da ordem, o celibato, a abstinência, e agora ela fica praticamente sozinha durante anos, dedicada à horta, ao atendimento de pessoas que a buscavam constantemente, e a companhia espiritual mediúnica do seu avô, que de vez em quando aparecia. Aquele filho que era vítima de uma calúnia de Brunilda, cujo pai não aceitava o filho, é entregue a irmão Marinho. E agora ela não tem dúvida e adivinha a própria informação do avô. Era Ciro de volta, que se encontrava nos seus braços, que agora vive um pouco mais, 4 anos, para desencarnar. E é o próprio avô, em uma bela página, que diz que era necessário ele voltar várias vezes nessas circunstâncias rápidas por conta de resgates do passado. Ela então se desdobra, atende várias pessoas e tem a oportunidade, antes de desencarnar, de estar diante do próprio pai, onde aconselha o pai, orienta-o. Ele que era vítima de um remorso por causa da expulsão da própria filha de casa, torna-se um exemplo, e segundo pesquisas atuais, inclusive de Flávio Mussa Tavares, que é militante do movimento espírita, ela hoje é considerada Santa Marina, uma das santas canonizadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Essa história é contada em 50 anos depois, pelo Espírito Emmanuel, que é o próprio Nestório, o escravo que retorna do patriciado romano, do senador, em há 2000 anos, volta, narra o honrar pai e mãe, que é o símbolo de quase toda a narrativa, e dá vitalidade, espiritualidade de uma jovem que, a partir dos 16 anos, deslumbra os céus com a sua renúncia, com a sua dedicação, com seu comportamento cristão extraordinário até o fim da existência material. Vários daqueles espíritos foram sensibilizados por ela, e essa família estaria de volta mais tarde no século 13 e 14, conforme se encontra nas informações do livro Renúncia, onde ela volta como a personagem principal da obra, ainda romance mediúnico de Emmanuel. A grande verdade é que essa jovem, 50 anos depois, de alguma forma traduz o comportamento do cristão jovem, da meta do jovem cristão que abraça a certeza da imortalidade da alma. O Espiritismo, 18 séculos depois de Jesus, vem nos conclamar a sintonia com o mundo invisível de maneira concreta, com informações patentes que os cristãos não possuíam, agora com a certeza do fenômeno mediúnico, da imortalidade da alma, da comunicação com os espíritos. O Espiritismo, através de Allan Kardec e dos espíritos imortais, traz-nos informações extraordinárias a respeito do mundo espiritual, que, segundo as palavras de Kardec, não é mais uma suposição filosófica, mas um fato patente e real, para desdobrar-se em uma maravilha que é uma proposta não apenas científica, tem fundamentação científica, tem conceitos filosóficos, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou e por que estou aqui, mas é uma proposta ético-moral religiosa, toda ela formada em uma proposta educacional, de transformação moral para melhor, para que o indivíduo seja feliz aqui na Terra, para que o indivíduo tenha autoestima, para que o indivíduo tenha alegria de viver, para que o indivíduo desde tenra idade tenha saúde. Allan Kardec examina a questão do jovem e da criança, porque no item 385, quando ele pergunta aos espíritos o que é que acontece ao indivíduo quando deixa a infância, alcança a adolescência e ao sair da adolescência, normalmente na fase adulta, ele muda radicalmente de postura. E os espíritos dão uma aula de psicologia, dizendo desse desenvolvimento que o processo reencarnatório faz de maneira paulatina, em que na infância o cérebro não totalmente desenvolvido e o espírito não totalmente mergulhado na matéria, mas se apropriando da matéria, vai se integrando, como diz André Luiz mais tarde, pela corrente sanguínea através do perispírito, vai se integrando na matéria para se apropriar do corpo. O cérebro não totalmente desenvolvido abafa as suas tendências do passado, as suas virtudes em parte e os seus vícios em parte também, manifestando uma espécie de inocência
influência e de uma acessibilidade à influência, à sugestão, à educação. Ao chegar na adolescência, o processo reencarnatório vai se dando de tal forma que, ao se completar, o espírito que ele é no passado agora assume toda a indumentária da carne, da matéria, apresentando todas as suas tendências, e naturalmente que a sua conduta vai ser inversamente proporcional à educação que foi dada. Quanto melhor a educação, menos problemática é a juventude e a fase adulta. Os vícios do passado são agora amainados e sobrepostos pela educação, pelos hábitos adquiridos, pela cultura e pelos condicionamentos que ele assimilou principalmente na infância e particularmente mais tarde na adolescência, quando novos princípios morais condicionaram a ponto de ele sobrepor as paixões do passado. E agora, não apenas isso, as mentes que com ele se vinculam, encontram-no no corpo e sincronizam com ele, formando os vínculos do passado. Daí as obsessões, os fenômenos mediúnicos, as alterações emocionais ao lado da puberdade, conforme André Luiz, no capítulo 3 do Missionários da Luz, quando fala da epífise opineal, quando ela perde a função de veladora do sexo, quando ela trabalha os fenômenos sexuais da infância, liberando-se dessa função, a puberdade eclode e ela passa a ter uma segunda função, que André Luiz chama de glândula da vida mental. Quando o espírito agora completa o seu processo reencarnatório, conforme também diz Filomeno de Miranda, em Temas da Vida e da Morte, uma nota de rodapé, que ele vai dizer, embora os 7 anos seja uma fase popularmente aceita e conhecida como sendo o processo reencarnatório agora se fixou mais, a grande verdade, diz Filomeno de Miranda, editora FEB, que só se completa a partir da puberdade, quando o espírito assume totalmente a sua carcaça de natureza material. Daí, diz Allan Kardec, ainda no item 385, a importância da influência sobre a criança e o jovem, a influência da educação, a educação moral. Daí porque os seres humanos são os animais que têm uma infância mais larga. Todos os mamíferos, com a maioria deles, em 1 ano, chegam à idade adulta. O ser humano tem várias fases para que os responsáveis possam plasmar bons hábitos. É uma educação que Allan Kardec vai dizer é educação moral, uma educação que tem a ver com hábitos espirituais, com hábitos morais. E nesse sentido, a evangelização espírita infanto-juvenil tem o seu papel primacial, porque como o espiritismo é o resgate do cristianismo primitivo em espírito e verdade, conforme Jesus e seus apóstolos diretos viveram e divulgaram, a proposta da evangelização espírita infanto-juvenil é trazer de volta Jesus na sua simplicidade e pureza ao coração que é infantil só no corpo, adolescente só no corpo, porque o espírito pode ser antigo, feito e rico de multifárias experiências, mas que apesar disso depende de orientação, porque a alma, embora velha, embora às vezes até enriquecida, biologicamente ainda não amadurecida, precisa de orientação de outras almas que biologicamente já se encontram amadurecidas, para começar a se adaptar, para começar a se apropriar das coisas desse mundo e poder se conduzir bem, de maneira saudável, de maneira tranquila. Daí a evangelização espírita infanto-juvenil tem um caráter importantíssimo, não obstante algumas pessoas desconsiderem o seu papel de importância. Pais que dizem, não, deixa ele escolher. Um filho de 5 anos, de 6 anos, a mim não me parece sensato deixá-lo escolher, porque se ele quiser escolher ir para a escola ou não, nós levamos. Se ele tiver um problema de dente, a gente não vai deixar de escolher se vai ou não ao dentista. Se ele tiver algum problema de saúde, a gente vai levar ao médico mesmo que ele não queira, porque ele não tem um discernimento, porque ele vai escolher na área da religião, porque ele vai ter discernimento. É porque não acreditamos na evangelização infantil-juvenil, porque ainda não temos tudo aquilo, ou porque dá trabalho, porque no sábado, no domingo, a gente vai ter que renunciar à praia, a gente vai ter que renunciar à novela, a gente vai ter que renunciar a alguma coisa, e graças a isso, nós, nesse acomodamento, procuramos deixar para lá. Nos esquecemos que essas são lições não para a encarnação, mas para a eternidade toda que ele vai levar. Quantas coisas pedagógicas ele já não precisa, quantas coisas que ele aprende, mais tarde nem vai mais utilizar do ponto de vista prático, objetivo, profissional. E as coisas da alma, que vão prepará-lo para as lutas que ele vai ter, porque são provas, expiações ainda, são desafios. Então é natural que ele enfrente testemunhos. Melhor prevenir do que tratar o mal quando o mal está instalado. Toda a área de saúde fala isso. Melhor prevenir, a terapia preventiva, do que quando o indivíduo já está contaminado, já está adoecido,
libertação sempre é mais difícil. Daí, em qualquer área, na tradição, na toxicomania, e assim por diante. Por que não prevenir? Dando uma noção de espiritualidade. O importante não é ele no futuro ser espírito ou não. O importante é ele saber, reconhecer, ele ter noção e saber que ele pode recorrer em um momento de sofrimento, em um momento de dificuldade, mais tarde, quando adulto, ele optar ou não por se filiar à crença espírita. Mas é necessário apresentá-lo, que ele saiba que ele não é apenas o corpo, que há um mundo além da matéria, que a vida não é apenas essa, e que Jesus tem uma grandeza muito maior do que apenas a literatura popular ou os filmes de Hollywood. Jesus tem uma influência psíquica sobre o planeta de tal forma que eu chamo a atenção. Da evangelização espírita, meus amigos, tem o seu diferencial. Lamentavelmente, notamos algumas casas muito despreocupadas com a evangelização infanto-juvenil. Casas que estão apenas preocupados com o trabalho mediúnico, com a prática mediúnica, esquecendo que os espíritos estão sendo atendidos em trabalho mediúnico, mas que vão reencarnar em suas crianças. E se a gente doutrinar os espíritos em fase infantil para eles se tornarem evangelizados, talvez eles não precisem mais estarem desencarnar perturbados e irem para as nossas sessões mediúnicas para serem atendidos. O trabalho de prevenção, relegando a segundo plano, a plano secundário, naturalmente deixando para trás um grande diferencial, a evangelização espírita e infanto-juvenil. Deve trazer as noções, claro, de maneira lúdica, de maneira de acordo com a mentalidade, o nível de consciência, o nível de desenvolvimento, o nível intelectual, o nível cognitivo, para utilizar a expressão de Piaget, um nível específico de assimilação. Nós vamos trazer os ensinamentos. A depender de como nós fazemos, os jovens e as crianças dão para entender tudo. Eles entendem de informática melhor do que nós. E por que a gente não pode falar sobre perispírito, sobre mediunidade, dentro de uma linguagem e de um contexto que eles possam entender? Mas eles entendem. Nós vamos falando aos poucos, vamos ensinando, vamos compartilhando uma atividade lúdica. Daí a preparação do evangelizador. É claro que ele não pode ter uma mentalidade que parou na Idade Média, pegar o livro dos Espíritos e ficar lendo de questão por questão, porque é uma fase que o indivíduo, porque ele se esquece que um dia ele foi criança e jovem também, e foi inquieto. É natural passar o conteúdo espírita de uma forma lúdica, agradável, mas passar o conteúdo espírita, não transformarmos também a evangelização em apenas um clube, uma brincadeira, porque de clube e brincadeira ele pode encontrar lá fora muito melhor, às vezes, com piscina, com tudo. Não, nós vamos passar, se o jovem, se a criança quer ter um teatro, muito bom, quer ter um momento de música, uma aula de música, quer ter um momento de tocar violão, de aprender isso, muito gostoso, tudo isso é uma maravilha, mas que não deve ser naturalmente sobreposto ao conteúdo espírita, às noções espíritas, porque a evangelização não pode ser apenas para ele ir, para ficar com os outros, que alguns vão para ficar, trazendo uma técnica de prostituição do mundo para a casa espírita, ficam e depois ficam todos perturbados. É uma maravilha. Então, para ficar apenas, ou então, a evangelização não pode ser apenas um lugar onde ele vai dançar a Macarena, ou é o Tchan, não. Ele vai aprender o Espiritismo. Ele vai introjetar as mensagens espíritas dentro de uma coisa agradável, dentro de um tônus de acessibilidade. Daí a evangelização deve, inclusive, ser a ponte para integrá-lo com a casa. Porque também aquela evangelização que só é o dia da evangelização e o jovem e a criança não conhece o resto da casa. Vamos integrando. O evangelizador pode ter esse papel. Ele é jovem espírita, mas lentamente ele vai ser integrado. Vai ser colocado para falar em público de maneira pequena, para não incomodar tanto, não envergonhá-lo. Textos poucos ele divide, ele faz pequenas palestrinhas, porque aí a gente está começando a desabrochar o futuro orador espírita ali. O futuro fascista, o futuro médium que vai trabalhar. O médium jovem pode atuar na mediúnica. Allan Kardec utilizou de várias médias de 14, 15 anos, pode. Agora a gente vai ter a experiência de examinar a estrutura do jovem. Se é um jovem que ainda está por aí se embriagando nas farras, ele pode ser um excelente médium ostensivo, mas não tem condição ainda de atuar em mediúnica. Não porque ele é jovem, mas porque ele não tem a maturidade da disciplina, da assiduidade, da pontualidade da mediúnica. Mas se é um jovem comprometido, o importante, a questão não é a idade biológica. Quantos jovens chamaram atenção, não apenas no movimento espírita, mas em outros movimentos, no movimento cristão. O apóstolo João Evangelista, 16 anos de idade, aderiu ao cristianismo, seguiu Jesus. Aliás, diz Ivone Pereira na obra A Luz do Consolador, uma série de artigos dela para o reformador da Federação Espírita Brasileira, que todos os apóstolos de Jesus, com exceção
Tiago, filho de Alfeu, e dos dois Simões, Simão Zelote e Simão Pedro, sendo que Simão Pedro tinha 40 anos, não era tão idoso assim, 40 e poucos anos. Tirando esses três, todos os outros tinham 20 e poucos anos de idade. Portanto, um movimento, um colégio apostólico jovem, um colégio apostólico relativamente jovem, João Evangelista, João Maria Marcos, como narra Paulo Estevão de Erlanda, um adolescente de 15 e 16 anos, que conhece o pensamento cristão e adere a ele. Quanto jovem, Estevão, que tinha praticamente 18 anos quando conheceu o pensamento cristão. O próprio Paulo está citado aqui como a nossa Creusa. Quantas epístolas, jovem ainda, e mais tarde, quantas epístolas? A epístola que ele faz a Timóteo: Timóteo, meu filho, Deus abençoe a sua juventude, Deus abençoe a sua juventude e te livre das tentações da mocidade. Então, esses jovens que muitas vezes se sensibilizaram com o pensamento cristão, Lucas, o evangelista, que também era jovem, se depreende. Francesco de Assis, que é também muito jovem, aderiu ao pensamento. Santo Antônio de Pádua, o notável desdobrador mediúnico de bilocação da Idade Média, com 16 anos, os fenômenos começam a acontecer. O Adolfo Pucella, notável Joana d'Arc, que com 16 anos já era assessorada por vozes invisíveis, cuja luz ainda não se apagou na história da humanidade. Ou Vicente de Paulo, ou então na história do Espiritismo, quando nós vimos as irmãs Fox no fenômeno mediúnico, quando nós vimos o médium Daniel Douglas Home, ainda muito jovem, Eusapia Paladino, com 4 anos de idade, as médios que citamos aqui, as senhoritas Bodan, Caroline e Júlia Bodan, a senhorita Jafé, com 15 anos de idade, a médium que receberia as mensagens do Espírito de Verdade, e outros médios notáveis, Frederico Júnior, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, o notável médium sonambúlico, que era da casa de Ismael, que inclusive recebeu mensagens mediúnicas do próprio Allan Kardec, e outros médios como Fernando de Lacerda, em Portugal, ainda muito jovem, que nem chegou a chegar à idade adulta, porque desencarnou antes. Ou então Carlos Mirabelli, notável médico que psicografava em 17 idiomas diferentes e dialetos extintos, que flutuavam lá, que levitava e que nem chegou a alcançar a idade adulta. Zilda Gama, a notável médium que psicografou Vitor Hugo com tanta fidelidade, porque era a própria filha do grande Vitor Hugo que havia reencarnado, a filha Leopoldine, que morreu num acidente e que deixou Vitor Hugo tão amargurado, um acidente no Rio Sena, e volta para filtrar a mensagem do pai. Narra a história de Zilda Gama, que certa vez, ainda muito jovem, 17 para 18 anos, noiva, o seu noivo soube que a sua irmã mais velha havia desencarnado, deixando 5 filhos, e só ela podia cuidar dos filhos, a não ser que levasse os meninos a um abrigo, a uma instituição, e ela os aceita em casa, e o noivo disse com as crianças ou eu. E ela tirou o anel e entregou a ele, e permaneceu em consciência de paz, para sempre, dedicada à causa do Espiritismo e às crianças, que jovens notáveis, que muitas vezes tiveram que realizar renúncias. Leopoldo Cirne, ainda na Federação Espírita Brasileira, com 21 anos de idade, foi vice-presidente da FEB, e o presidente era o Dr. Vicente Menezes, e com 31 assumiu o cargo máximo da FEB, dirigindo, portanto, a Casa Mata do Espiritismo no Brasil, Francisco Cândido Xavier, em que, com 17 anos, o casal Carmen e Hermínio Perácio, diante daquele menino de 17 anos, em uma sessão mediúnica, na sua casa, por causa de um problema de sua irmã Luísa, que estava vítima de obsessão, anotavam Carmen Perácio, que era um notável médium clarividente, disse: vejo uma chuva de livros caindo sobre a cabeça desse menino. Ele será um excelente psicógrafo no futuro, e com 21 anos de idade apresenta uma verdadeira obra-prima, Parnaso de Alentundo, e tantos outros que sensibilizam a comunidade para dizer que nós devemos fazer na nossa evangelização espírita, cultivar esses valores para desabrochar em nossas crianças e nossos jovens as Célias, Lúcios que existem dentro de nós. O cristão, o apóstolo do Senhor, o indivíduo dedicado, o homem de bem, o bom cidadão que existe em cada um de nós e que a evangelização espírita pode muito colaborar. Para concluir, permitam-me narrar uma experiência que passamos. Logo, desdobrando-se na juventude, percebi ali o desdobramento daquilo que eu havia estudado já, porque começamos estudando a codificação, naturalmente tentando aprender alguma coisa nessa obra magna da doutrina espírita. Lembro que em 1998, em uma feira do livro aqui em Salvador, com a nossa Creusa,
esposa, ela me presenteou com a obra de Arminio de Miranda, As Mil Faces da Realidade Espiritual. E um jovem adolescente de 18 anos, não precisa contar aí, agora 18 anos, bebi daquelas páginas do grande Arminio, desencarnado no ano passado, para me deslumbrar com a coerência da doutrina espírita. E naturalmente que mais tarde na juventude eu pude ver o contato com o outro, a discussão que eu havia estudado e que agora no compartilhar com os outros me enriquecia muito mais. E na juventude pude também assimilar o grande desafio que eu tinha para comigo mesmo, de superar as minhas imperfeições, de trabalhar até o final da existência corporal para superar a mim mesmo, para domar os meus vícios que são muito grandes. E eu percebi, já contei aqui, que muitas vezes no início da pregação doutrinária, da mensagem espírita que levávamos aqui a acolá, fatos curiosos aconteciam com a nossa existência, fenômenos que eram acidentes e que eu, ainda na minha imaturidade e ignorância doutrinária, não conseguia correlacionar com o pensamento espiritual. Lembro-me que indo para uma casa espírita que conheci do André Luiz, no centro da cidade, pegando um ônibus, eu era vítima às vezes de um ataque de uma senhora na rua. Eu só estava no ônibus, ela me enchia de desaforo. E eu me dava vontade de dizer também umas coisas assim cristãs para ela. Mas como eu tinha palestra, eu disse, como é que eu vou subir na tribuna depois para falar um monte de coisa, depois de eu ter massacrado essa velhinha aqui? Porque ela me dizia cada coisa. Estava dormindo às vezes no banco da rua, eu saltava do ônibus na estação da Lapa. Quando eu soltava, ela dizia, já vem o infame! E começava a me agredir, me atacar. Coisas que aconteciam comigo, acidentes. Minha mãe mais tarde me fala que quando pequeno, eu não me lembro de nada, eu me dizia para ela que personagens que eu associava a desenhos animados, infantis, me chamavam para que eu pulasse da janela do nosso apartamento e que eles iam me pegar para a gente voar na mentalidade infantil. E aquilo me causava medo em nossa mãe, e que eu não conhecia, não sabia o que se tratava. Mais tarde viajando na cidade em Recife, Pernambuco, e mais tarde em Arco Verde, interior de Pernambuco, fazendo algumas palestras espíritas em 2002, no mês de julho, nós, em uma reunião, depois de uma das palestras que fizemos em uma casa espírita, Missionários da Luz, na região urbina do Recife, um amigo nosso de anos começou a conversar comigo, foi tomado de uma raiva, foi para cima de mim para me golpear. Eu segurei ele, e disse, fulano, o que está acontecendo? Ele acordou daquele surto e começou a chorar. Eu não entendia direito, até que participando de sessão mediúnica, muitos anos depois, no Grupo Espírita Cristianismo Rede Viva, no subúrbio, no final de linha do subúrbio, de plataforma, um espírito, através de um médium, e essa história eu nunca havia contado para ninguém, esses fatos, se manifestou e disse, começou a citar todos esses casos, a começar com os casos da minha infância, citando coisas que aconteceram comigo, citou o fato em Pernambuco, era eu! E disse coisas, e eu fiquei estupefado que a médium eu não sabia em transe, eu nunca havia contado para ela, e falou coisas, e disse de um acontecimento que havia ocorrido em um passado longínquo, em um passado aí que ele já parava mais de 5 séculos, e que ele ainda não tinha um sentimento de vingança, porque segundo ele eu havia prejudicado muito, e que agora queria um desforço. E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte, enquanto a planta é pequenininha, é fácil de cortá-la. Eu disse, eu não entendi, eu já havia entendido. Eu não entendi. Ele disse, o jovem ainda é uma planta débil. A criança e o jovem é uma planta débil, que pode receber o nosso assédio maior. Mas quando essa planta vai se fortificando e se tornar árvore, é muito mais difícil de serrar. E se mesmo assim a gente quiser serrar, a comunidade que se beneficia dos seus frutos, que não permitem que nós serremos eles. Por isso, o investimento já na juventude, para que as mentes se sintonizem com vícios, com perturbações e fiquem conosco. As mentes arraigadas em vícios, mais tarde, na fase adulta e na velhice, é muito mais difícil de se libertar. Se liberta, mas é muito mais difícil de se libertar vícios que foram cultivados a vida inteira, porque não é uma passe de mágica, não é do milagre. Eu me impressionei com aquilo, e ele diz, eu vou derrubar essa planta, se referindo a mim, naturalmente, que não tinha importância, mas para dizer da importância dessa fase, para uma consciência pacífica, um coração pacificado, uma sociedade do futuro melhor. Parabenizamos a COBEM, o Departamento de Infância e Juventude, porque essa casa, diferente de outras que temos visto, merece um empenho e tem tido empenho de trabalhadores, alguns dos quais eu conheço pessoalmente, alguns dos quais tive a honra de desfrutar da amizade e tenho ainda a honra de desfrutar da amizade. Parabenizamos por esse trabalho ininterrupto de 4 décadas, para brilhantar juventudes cujos frutos já estão aí aparecendo, de trabalhadores, de pessoas engajadas, de pessoas dedicadas. Parabenizo, portanto, a COBEM e me sinto honrado de estar participando desse momento com aqueles que são ceareiros dessa área, para dizer que
louvando a Deus, agradecendo ao Senhor pela bênção da oportunidade, a bênção da juventude, não desistir do propósito de permanecer fiel, de permanecer levando adiante esse trabalho, porque desdobrar-se-á no futuro em uma sociedade melhor. O jovem e a criança, como foram falados aqui, são o futuro da própria casa espírita, mas também são presentes. Não apenas o futuro, mas também são presentes. Talvez a criança é mais uma plantação para o futuro, mas o jovem já é o presente. Já é o presente na integração. Para que nós tenhamos um movimento espírita cada vez mais coerente. Para que possamos dizer, em homenagem a Deus, Senhor, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasseus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração no teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Perdoa-nos, meu Senhor, os crimes tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Que a vossa ideal igreja seja o altar da fraternidade e que se faça vontade do vosso amor. Que assim seja. Muita paz.